meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, gente, eu trouxe para vocês o relato do meu parto e espero muito que vocês gostem. Bom, gente, eu tive o meu bebê na madrugada do dia 9, do dia 8 para o dia 9, e ele nasceu 00h30, mas eu comecei a sentir algumas coisinhas uma semana antes. Bom, uma semana antes saiu um muco que parecia o tampão. E eu, mamãe de primeira viagem, eu não sabia, só que ele era branco, gente, transparente, parecia gelatina. E saiu muito, muito mesmo. Então eu fiquei muito preocupada e fui direto para o hospital nesse dia que saiu. Quando eu cheguei lá, eu acho que devido à minha preocupação, a minha pressão estava em 15/10. E não tinha médico no hospital daqui. Onde eu moro é uma cidade bem pequena, o nome é em Palmirim. E aqui, essa semana, esse período está faltando médico. Então, no dia que eu fui, não tinha médico e me transferiram para o Icó, que é a cidade vizinha. Aí quando cheguei lá, minha pressão já estava boa, o médico me examinou, meu colo estava fechado, mas ele disse assim, nesse dia eu estava com 38 semanas, mas ele disse que eu podia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Então eu voltei para casa e fiquei, né? Eu estava com 38 semanas. Na semana seguinte, quando eu completei 39 semanas, eu comecei a sentir mais dores do que eu já estava sentindo. Eu sentia muitas dores nas costas, então essas dores aumentou. Quando eu fiz 39 semanas e 5 dias, na madrugada, começou a sair de novo, gente. Tipo um corrimento, só que parecia borra de café. Então eu fiquei muito preocupada, achando que estava perdendo meu bebê. Mas nisso começou a sair, era meia-noite. E eu fui até 11 horas do dia seguinte. Saindo, mas era pouquinho, era sempre que eu ia no banheiro fazer xixi, aí eu via que saía alguma coisa. Aí eu peguei e falei com minha sogra e ela disse, eu acho que você está entrando em trabalho de parto. Mandei mensagem para uma amiga minha também e ela disse a mesma coisa, corre para o hospital que você está entrando em trabalho de parto. E eu já estava sentindo algumas dores, gente. Então eu fui para o hospital por volta de 11 horas. Meio-dia, por volta do meio-dia eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, era num domingo, gente, no dia 8, e graças a Deus tinha médico. Então, para mim já foi um milagre ter médico. E o médico me examinou e disse que eu já estava dilatando. Eu já estava com 2 centímetros de dilatação quando eu cheguei no hospital. Então, eu fiquei muito feliz, mas a minha pressão estava em 16/10. Então ele aplicou o soro com um medicamento para normalizar minha pressão e disse que só ia me encaminhar para o Icó quando a minha pressão estivesse mais normalizada e quando eu tivesse quando eu estivesse de 5 centímetros de dilatação por aí, para não correr risco deles voltar comigo, mandar eu vir embora de novo, né? Então eu fiquei lá no hospital até 5 horas da tarde. Por volta de 5h40 eu entrei na ambulância, foi até 5 horas da tarde. Por volta das 5 da tarde eu entrei na ambulância para vir para o Icó. Quando eu cheguei no Icó era 6 horas, 18 horas da noite já. Quando eu cheguei eu já estava sentindo mais dores, gente, muito mais dores, já estavam mais fortes. Quando eu cheguei lá, a minha pressão estava em 16/10 ainda. Então o médico estava na sala de cirurgia operando outra garota. Então ele disse assim, como a pressão dela tá alta, encaminha logo ela para cá. Quando eu terminar essa cirurgia eu vou fazer a dela logo. Então a enfermeira chegou lá dizendo que eu ia ser operada. Aí eu fiquei nervosa, gente. Bom, eu não sabia o que era pior, se era ter normal ou se era ter cesariana. Eu estava esperando para ter normal e quando eu cheguei lá eu ia direto para a sala de cirurgia, então eu não sabia o que era pior. Eu rezava para que o que fosse para mim, assim, o que fosse melhor acontecesse comigo, o que fosse menos pior, tipo assim. Eu dizia, meu Deus, seja feita a tua vontade. Se for para mim ter parto normal, que eu esteja. Se for para mim ter parto cesárea,
que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Eu só rezava, só pedia isso. Mas aí quando o médico saiu da sala de cirurgia, que chegou lá para me examinar, eu já estava com 4 centímetros de dilatação. Então ele disse, não, você vai ter o seu bebê daqui a pouco. E a minha pressão ainda estava em 16/10, então ele passou um medicamento para mim tomando, para normalizar a minha pressão. E ele disse, eu vou ficar lhe acompanhando, medindo a sua pressão e você vai ter o seu bebê normal. Então nessa hora que ele disse isso, eu não sei se foi um alívio, eu não sei se eu fiquei mais nervosa ainda. Eu só sei que eu só queria que meu bebê nascesse com saúde e eu só pensava nisso. Bom, então eu fui para uma sala, me transferiram para uma sala lá e ficaram me ensinando a fazer alguns tipos de exercícios, agachamento, exercício numa bola, e eu estava sentindo muitas dores, gente, muitas dores. E a cada minuto que passava as dores só aumentava e eu já estava ficando nervosa. Então, quando foi assim 1 hora depois, a enfermeira mediu de novo minha pressão e já estava de 15, já estava em 14. Então ela disse, está normalizando aos pouquinhos. Olhou os batimentos do meu bebê, também estava tudo normal. Aí minha pressão já estava em 14 e os batimentos do meu bebê estavam ótimos. E as contrações só aumentavam. E eu continuei fazendo os exercícios, agachamento, exercício numa bola. E, gente, eu não conseguia parar. Eu tinha que estar tomando banho o tempo todo. De 5 em 5 minutos eu corria pro banheiro, tirava aquela bata horrorosa, porque eu estava feia nesse dia, gente. Eu postei vídeo pra vocês, mas morrendo de vergonha, porque eu estava horrível. Os cabelos estavam dessa altura, estava com aquela bata toda amassada, mas, gente, eles não me deram daquele jeito. Quando eles me deram, a bata estava bem passadinha, mas é porque devido tanto eu ir tomar banho, tirar, botar, deitar, agachar, sentar na bola, ficou daquele jeito. Então, estava horrorosa. Eu tomei uns 50 banhos. Era só indo no banheiro tomar banho. Aí, depois de 1 hora de novo, a enfermeira foi lá de novo verificar a minha pressão. Já estava em 13. Em 13/8. Então já estava baixando, normalizando. Olhou os batimentos do meu bebê e também estava tudo ótimo. E as dores só aumentavam. Então eu fui para fazer o exame de toque. Eu já estava com 6 centímetros de dilatação. O médico disse, eu já estou conseguindo ver os cabelos do seu bebê. Daqui a pouco o seu bebê nasce. Então continue fazendo os exercícios que o seu bebê vai nascer bem rapidinho se você continuar. Quando eu fui lá, era por volta de 10 horas. Pronto, já era por volta das 10 da noite. Isso, gente, eu tinha comido meio-dia e bebido água meio-dia e não me deixavam nem comer, nem beber água, nem nada. Porque se caso ocorresse alguma complicação na hora do parto normal, ia ser encaminhada para a sala de cirurgia. Então não pode comer e não pode beber. Então eu estava morrendo de sede, gente. Quando eu ia tomar banho, eu ficava molhando meus lábios na água porque estava ressecado demais. Minha garganta ficou doendo, de tão seca que ficou. Aí, por volta das 10 horas, eu fiz de novo o exame de toque, né? Aí, continuou, as contrações só aumentavam, já estavam vindo de 1 em 1 minuto. Gente, eu acabei não contando. Eu não contava de jeito nenhum, tanto de minutos das contrações, porque eu não aguentava. Só sei que eu continuei fazendo os exercícios e por volta de 11 e pouco, eu me deitei. Aliviou todas as dores, então eu deitei na cama e tirei um cochilo, gente. Mas esse cochilo, gente, foi só para me acordar gritando. Quando eu me acordei, eu já estava sentindo que eu ia morrer de tanta dor, gente. Eu nunca senti tanta dor na minha vida como eu senti nesse dia. As contrações eram muito fortes mesmo. Então eu continuei fazendo os exercícios, aí eu não consegui, eu passei mal. Eu não sei se era um nervosismo, como vocês sabem, eu sofro de ansiedade, eu tenho problemas nos nervos, então eu não sei se era um nervosismo, mas eu comecei a com falta de ar e comecei a escurecer tudo e minha pressão já estava em 16/10, então eu fui encaminhada logo para a sala de parto, para quando chegar lá o médico me examinar. Eu estava passando muito mal, muito mal, e eles pedindo para mim me acalmar. Aí, só que isso eu não gritava, não fazia escândalo, assim, eu chorava muito e eu gritava assim, mas
não aquele escândalo, sabe? Eu tentei ficar o mais calmo possível porque eu não queria estressar os médicos, eu não queria estressar as enfermeiras, então eu tentei ficar mais calmo possível, mas nessas horas eu acho que não, você não consegue ficar calmo. Aí eu fui encaminhada para a sala e quando chegou lá o médico me examinou e disse: bom, meu amor, bom meu amor não, bom, seu bebê já está vindo e você agora tem que começar a botar força, porque se você não botar força, se você não ajudar o seu bebê, não vai nascer. Então você tem que ajudar ele a nascer. Aí as enfermeiras, vai bebê, bota logo força, tem logo seu bebê para você descansar e a gente também. As enfermeiras tudo, o maior amor comigo, gente, com a maior atenção. Graças a Deus eu fui muito bem atendida, muito bem recebida lá. E o meu parto foi pelo SUS, todo mundo sabe, então eu não tenho que me queixar. Eu fui muito bem atendida, as enfermeiras me trataram muito bem. Então, minha amiga foi comigo, ela ficou lá do meu lado, me ajudou bastante. Eu tenho muito a agradecer a Lucelena, porque ela foi um anjo na minha vida. E muito obrigada, amiga. E muito obrigada a todos os médicos, ao médico, às enfermeiras. E aí, gente, por volta de... Aí eu comecei, veio uma contração maior. Aí eu comecei a botar muita força para João Miguel sair. Nessa contração eu não aguentei, porque, ai meu Deus, eu botei muita força, mas o médico disse, força nessa próxima para seu bebê nascer. Aí a próxima contração forte também, eu não consegui. Mas aí o médico olhou para mim e disse, se nessa contração que vier, você botar muita força, se você for com garra mesmo, seu bebê vai nascer. Então eu fiquei pensando assim, meu Deus, e agora? Eu não quero sofrer mais, eu não quero sentir mais dores, eu não tô mais aguentando, então João Miguel tem que nascer agora nessa contração. E isso, quando parava as contrações, quando passava, o médico dizia que eu tinha que descansar, respirar fundo, para quando vinha a contração eu prender a respiração e botar muita força. Aí quando foi nessa última contração, gente, que veio forte, eu comecei a botar muita força, eu botava força e pedia a Deus para que meu bebê nascesse bem, que viesse com saúde, que viesse logo. E eu botei tanta força que João Miguel nasceu nessa contração. E quando eu senti ele saindo, ai, foi uma felicidade tão grande, um alívio tão grande que eu não desmaiei, mas eu fiquei... sei lá, não sei, não vou dizer pra vocês que estado de choque, porque não era tipo assim, eu tava lesada, como se eu tivesse em outra dimensão, deitada na cama assim, cansada e aliviada. Aí botaram meu bebê aqui em cima, né, pra cortar, e ele não tava chorando, então eu comecei a me apavorar, pedindo a Deus para meu bebê chorar. Aí o médico deu umas palmadinhas nele. Aí quando deu umas palmadinhas nele, ele chorou. Aí quando eu ouvi o chorinho dele, gente, ai, eu fiquei tão feliz, foi tão emocionante para mim. Eu não sei nem explicar o tamanho da felicidade, o tamanho... é um sentimento que você não consegue explicar. Aí levaram meu bebê para limpar ele. E o médico ficou lá me limpando e eu fui costurada, gente, eu levei pontos. Aí depois trouxeram meu bebê para mim ver, eu tirei fotos. Então, quando eu vi meu bebê, eu não consegui me aguentar, eu comecei a chorar, gente, de tanta emoção. Quando vi aquela coisinha linda, ver que ele tinha saído de mim, que eu gerei no meu ventre, então eu fiquei muito, muito emocionada quando eu vi meu bebê. Aí minha amiga já trouxe minha camisola, minha roupa, eu vesti, me levaram para a sala. Quando eu cheguei lá, eu deitei na cama e fiquei só olhando para o meu filho, só olhando para ele e dizendo comigo que era a coisa mais perfeita, mais bela que existia no mundo, que Deus tinha me presenteado com um presente que nem em séculos eu ia conseguir imaginar. Então
Eu era só olhando pro meu bebê e eu passei a noite todinha, eu não consegui descansar. Eu estava muito cansada, mas eu não consegui dormir, só olhando para João Miguel. E ele, gente, passou a noite todinha dormindo, tão calminho, ele não chorava. Tão calminho, mas era tão calminho, não chorava de jeito nenhum e não pegou o peito, então eu fiquei muito triste. Aí quando foi no outro dia, ele sem chorar e eu, meu Deus, esse menino não vai comer, e não acordava pra mamar e eu já tava ficando preocupada. Acordou, eu botei ele no peito e ele não pegava de jeito nenhum, mas também não chorava. Eu comecei a me apavorar, perguntando às enfermeiras, e as enfermeiras dizendo que ele não estava com fome, que se ele sentisse fome, ele ia chorar. E eu disse, ele não vai chorar. Ela, se ele vai chorar, se ele sentir fome, ele vai chorar. E eu, se ele não vai chorar. E ela dizia que vai, não se preocupe, não sei o quê. Aí eu tive meu bebê por volta da 00:30 e quando foi no dia seguinte, por volta de 4 da tarde, eu tive alta. Só que pra mim ter alta, gente, foi o maior sacrifício, porque não queriam me deixar vir, porque meu bebê não tinha feito cocô. Mas ele não tinha feito cocô porque ele não tomou nada, gente. Elas não deram leite pra ele e ele não pegava o meu peito de jeito nenhum. Aí quando foi 4 horas, antes de eu sair, a enfermeira deu um leitinho pra ele e ele tomou o leite e ela ficou assim. Ele tava com fome e não chorou. Eu disse pra você que ele não ia chorar. E ele não chorou. Então, ele tomou esse leitinho, aí o médico me deu alta e disse que eu tinha que sair por volta de 5 da tarde porque o sol estava frio, né? Aí a enfermeira não queria, depois que o médico me deu alta, que eu já ia saindo com o João Miguel, que eu arrumei ele todinho, a enfermeira não queria deixar ele vir porque ele não tinha feito cocô. Aí eu disse que ele não tinha comido nada para fazer cocô. Aí ela examinou ele bem direitinho e disse que estava tudo normal. Mas se caso ele não fizesse cocô, em 3 dias eu procurasse o hospital. Aí eu disse, tá bom, e meu esposo tava lá todo o tempo comigo, só não ficou lá dentro porque não deixaram, ele só entrou na hora de visita e na hora que era pra me pegar, então foi muito lindo pra gente, muito emocionante, estamos muito felizes com o nosso bebê. E antes do meu bebê nascer, gente, eu só pedia força e coragem a Deus para que desse tudo certo, para que ele viesse cheio de saúde, que eu tivesse um bom parto. Pedi para Nossa Senhora interceder junto a Deus para que desse tudo certo. Então, eu só tenho muito a agradecer a Deus porque deu tudo certo. Meu bebê veio cheio de saúde, eu tive um bom parto, nós dois estamos recuperados, ele está bem. Meu bebê não chora, não aperreia, é um bebê calmo, não sente cólicas. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tive uma recuperação boa, tô tendo uma recuperação boa, então eu só tenho a agradecer a Deus por ter dado tudo certo. E Deus é maravilhoso, Ele sabe todas as coisas e eu agradeço todos os dias por tudo que Deus tem proporcionado a mim e a minha família. E é isso. E foi isso meu parto, gente. Por volta das 5 eu voltei pra casa e quando eu cheguei em casa foi só mil amores pelo nosso filho. Bom, gente, eu não sei se isso se eu consegui relatar o meu parto como é pra ser. Eu apenas contei o que aconteceu comigo, eu não sei se eu contei direitinho, mas espero muito que vocês tenham gostado. Bom, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe joinha pra mim, se inscrevam embaixo no canal, me sigam nas redes sociais, continuem me acompanhando. Mil beijos pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!